Olá a todos, né? Eu sou o Ronivon, eu sou aluno da Estácio no curso de Sociologia, e quero apresentar o meu trabalho, né, meu PCC, Práticas como Componentes Curriculares, né, da disciplina Psicologia no Desenvolvimento, né, da Aprendizagem. Onde o tema foi proposto, né, uma atividade para a gente analisar e propor fazer uma análise de uma situação e propor algum método como professor, né, para uma classe numa determinada situação. Né? Eu vou tentar colocar a tirinha aqui, mas se eu não conseguir, ela condiz, ela vai falar certamente sobre as diferentes regiões do nosso país, né? Onde a professora da classe ela propõe às crianças, né, a ir falar sobre as diferentes regiões, né, como tema de estudo, né? Aí um aluno responde, né, com sotaque aparentemente do sul, né, mas vou poder falar da minha região, lá dos Pampas e tal, né? O outro com outro sotaque já diferente, né? Oxente, finalmente, né, por poder contar um monte de história da minha terra, aparentemente aparenta ser mais do Nordeste. E a reação da professora, meio assim, de uma forma diferente, né? Ela pede para todos, né, abrir o livro, fala que não, abre o livro na página tal. Antes de eu apresentar minhas ideias, né, eu penso que dentro da proposta da disciplina e junto com o texto que nos serviu de apoio, né, para essa atividade, onde a gente vai falar sobre a valorização do que os alunos já trazem, valorizar do que o conhecimento que eles já trazem para a sala de aula. A gente sabe e é ciente que todos, né, todo ser que está em desenvolvimento, ele já vem com a carga, né, de conhecimento, tanto cultural, de sociedade, né, sotaques, ritos, hábitos, então ele já traz isso, né, para dentro da sala de aula. Né? E é importante a gente, como docente, valorizar isso. Né? Porque a gente não vai desconstruir o que já tem, a gente vai ou ampliar, né, ou tentar dar uma outra visão, mas aquilo que ele já tem, ele vai ter aquilo. Né? E principalmente, como na charge, né, na tirinha, a gente vê a questão principalmente do sotaque, né? E as histórias que trazem, né? Aquela carga cultural que eles trazem, né, de casa para a sala de aula, né? Então, ao meu ver, o professor ali, o docente, ele tem que valorizar isso, né? Porque até situações, corrigir o dialeto, né, do sotaque, né? E a gente sabe que não existe um português exato, né? É valorizado a língua, valorizado o modo de falar, de cada cultura é única, de cada região é única, né? Então, acho que a charge, ela coloca a gente bem refletir, né, sobre isso. E como que eu, professor, né, lidaria dentro dessa situação? A proposta é que se eu tiver que substituir esse professor, essa professora neste momento, o que que eu fazeria? Né? E assim, como eu frisei agora há pouco, é importante, né, a gente ressaltar o que a turma já traz, o que os alunos já trazem de conhecimento, né, entender, né, e colocar aquilo ali em prática, para ou ampliar, né, ou a gente ir orientando, né, sobre como que seria. Então, como proposta de atividade que eu trazeria para esses alunos nessa sala de aula, nesse contexto, né, acho que primeiramente eu ia fazer uma tempestade de ideias, né, onde cada um ia falar algo que ele vê sobre, né, as regiões. Né? Poderia ser cultura, poderia ser o sotaque, poderia ser história. Né? Ele ia falar, né, tipo, o aluno falava, não, lá no sul se come muito churrascos, né? Lá no Nordeste tem muito o acarajé. Lá no Norte é isso. Lá no Nordeste tem a história, tá a história. No Sul, no Sudoeste. Como eu sou do Centro-Oeste, né? Então no Centro-Oeste come muito piqui, né? Então são das diferentes regiões. Então eu acho que eu proporia
essa tempestade de ideias. Para mim, até conhecer, ver eles também, né, o que eles entendem um pouco sobre regiões, né? Para mim, ter o meu pontapé inicial para começar a aula, né? Então, acho que eu fazeria isso. Então, depois, posteriormente, né, eu ia apresentar um conceito sobre as regiões, né? Sobre a culturas e tudo de cada regiões, né? O conceito de uma forma geral. Aí eu utilizaria o material didático, né? Para a gente fazer uma abordagem, né, mais ampla. Claro que levando em consideração também aquilo que eles trouxeram na atividade anteriormente. Né? Posteriormente, depois dessa explanação, aí eu dividiria a turma, a classe em alguns grupos, procuraria mesclar o máximo possível, não separaria por região, porque pode ter, suponhamos que tinha representante de 3, 4 regiões, né? Mas eu procuraria misturar eles, para que eles buscassem também o que eles iam achar de interessante, de outras regiões, outras culturas. Poderia ser o sotaque, poderia ser as histórias, poderia ser a alimentação, os ritos, o hábito, as danças, né? Seja lá o que eles vissem, né, baseado naquilo que a gente também estudou, e eles faziam esse apanhado para a gente e trazeria para a sala de aula. No final, eu proporia uma roda de conversa. Eu gosto, né, muito da ideia de trabalhar no círculo como uma roda, né, e onde cada grupo, cada aluno que pesquisou, que via algo de interessante, ele trazesse, né? Não como uma apresentação, agora o grupo está a apresentar a região tal, né? Como se fosse apenas uma conversa mesmo, né? Onde aquele grupo, um grupo que pesquisou sobre a região do sul, né? Mas ali não tem aluno que é da região do sul. Os alunos da região do sul, que são do sul, tá lá no Nordeste, né? Mas aquele grupo vai começar a falar, esse aluno vai participar, né? Vai trazer o que ele vê por ele ser daquela região, e haver essa troca, né? Essa participação ainda mais. Ao meu ver, como objetivo final, ia causar essa interação e uma valorização de cada região, para nenhum se sentir, né, meio que isolado. Acredito que daria tempo muito grande de conversa, mas acredito que trazeria esses alunos a participar mesmo da atividade, daria um sentido a essa atividade, né? E como proposta, como que eu ia avaliar esse trabalho, ia avaliar essa disciplina? Claro que eu ia colocar sempre a observação da participação, né, a participação de cada aluno, ela é importante, né, dentro de cada indivíduo, claro, né, aquele que não fala muito, mas ele estava pesquisando, aquele que está participando com o outro. Então, eu observar essa observação de participação, desempenho também, claro, né, e no final acho que eu proporia uma atividade mais um pouco mais firme, né, buscando algo de regiões, né, claro que um pouco mais aprofundado, e eles identificar de que região é aquele tema que eu trouxe, né? Pode ser um alimento, pode ser uma dança, enfim, e eles identificar. Então, como proposta de avaliação, eu ia agir dessa forma. A outra questão para a gente pensar, né, como que como que eu expandiria as considerações do aluno, né? Os alunos que propôs ali, quando a professora citou que ia falar das regiões, cada um falou, eu vou falar de tal lugar, vou falar de história tal, com sotaques diferentes, né? Então, como que eu ia agir nessa situação? Eu acho que eu, por ser mineiro, né, então tenho um sotaque bem minerado, né? Eu ia usar esse meu sotaque depois do aluno, junto com o aluno, né? Não, que isso, a gente vai estudar cultura e tal. Então, entraria nesse clima, né, do sotaque, das participações ali, e daria sequência à aula. Eu acho que ia valorizar ele, eu não ia usar um trabalho só como conteúdo, né, mas eu ia trazer ele junto, né? Então acho que eu ia agir desta forma, tá? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até breve.